Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio. Como diz o nosso colega Tiago Vicente, um dos hosts e locutores aqui do nosso podcast, é o podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Tá certo? Que bom que você está aqui conosco, aqui nos ouvindo, conectando rapidão no nosso podcast. O podcast, semana passada não tivemos o episódio de podcast porque estivemos lá no Centro Universitário Adventista de São Paulo, que é o UNASP, no campus Engenheiro Coelho, participando e produzindo o 6º Congresso de Cientistas Adventistas. Esse congresso aqui aconteceu aí com apoio muito marcado, né, tanto da própria instituição, do UNASP, né, e aí queremos aproveitar e mandar um grande abraço aí para o pastor Alan Novaes, que é o nosso pró-reitor lá, e, enfim, com todo o seu esforço, com todo o seu time, né, uma equipe aqui que a gente não teria tempo para mencionar nome por nome, mas uma equipe muito especial aqui, a qual mencionamos representativamente aqui a professora Luciane, né, nos recebeu aí de braços abertos. Então queremos mandar um abraço para toda a turma do UNASP. Queremos agradecer também aqui de maneira muito especial a Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, na pessoa aqui do pastor Abel Apaza, né, que é um dos associados aí do Departamento de Educação e realmente esteve lá, inclusive presente conosco, né, participando, foram apoiadores do nosso congresso e foi uma grande bênção, né? Esse foi o nosso maior congresso até hoje aí, em conteúdo produzido, né, em relevância aí do evento, e queremos agradecer principalmente quem participou lá desse evento, tá certo? Então, se você quer conhecer o que foi o congresso, né, esse material a gente deixa ele disponível 100% do conteúdo de maneira gratuita no nosso canal do YouTube, e você pode entrar no canal Cientistas Adventistas lá no YouTube e pode então conferir esse material. Tem dezenas de palestras lá, palestras aí das mais diversas áreas, tem teologia, ciência das origens, administração, comunicação, educação e outros, né? Então confere lá e você vai ter esse privilégio, né, essa oportunidade de conhecer o que os nossos pesquisadores, nossos professores adventistas estão produzindo no Brasil e no mundo, né? Com destaque aqui a participação do Dr. Gary Burdick, que veio exclusivamente para participar desse congresso lá da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Então, enfim, né, confere lá. Mas sem mais delongas aqui, eu quero hoje aproveitar, né, que já estamos mencionando aqui a divisão sul-americana. Hoje temos a honra e o prazer de receber aqui no nosso podcast o pastor Stanley Arco. O pastor Stanley Arco, ele é o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul, certo? Então aqui, os países aqui que estão, 8 países da América do Sul aqui que estão, fazem parte da divisão sul-americana, né? Então estão sob a liderança aqui do pastor Stanley Arco e a sua equipe, tá certo? Pastor Stanley, é um grande prazer, uma honra muito grande, um privilégio aqui estar recebendo o senhor aqui conosco no nosso humilde podcast, né? E aqui a gente quer dar as boas-vindas para o senhor e agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui participando conosco desse podcast. Oi, Alex, é um prazer estar com vocês aqui no podcast Cevada com Plutônio. E a gente está à disposição também para responder as perguntas e poder contribuir também para toda a nossa comunidade, no Brasil e no mundo. Maravilha, pastor. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua gentileza. Então, pastor, hoje a gente quer falar aqui algumas palavras sobre a nossa igreja adventista na América do Sul, os desafios que nós temos, né, a nossa missão. E eu queria dizer para o senhor que se a gente estivesse falando aqui de uma instituição secular, né, tanto uma empresa quanto uma organização sem fins lucrativos, a gente pensar que administrar uma instituição que é tão grande, que está presente em tantos países, né? Mesmo que aqui a gente esteja falando especificamente hoje aqui da América do Sul, ainda assim nós estamos falando aí de dezenas de milhares de igrejas, nós estamos falando de centenas de escolas, estamos falando aí de dezenas de instituições de saúde, né? Só isso já seria um desafio imenso, já seria algo digno de nota. Mas aqui pela nossa fé também nós acreditamos que como corpo de Cristo, né, como parte do corpo de Cristo, nós temos aqui além disso ainda uma missão espiritual, né, e uma missão aqui
que quer nada mais, nada menos do que cumprir a grande comissão de Cristo e termos o privilégio de ver Jesus voltando nos nossos dias, né? Que é justamente a nossa esperança, o nosso sonho, que inclusive carregamos no nosso nome, né, de Adventistas do Sétimo Dia. Então, pastor, como é que é isso? Qual é o desafio? Eh, como é que é esse momento, né, de estar à frente, de um segmento tão importante da nossa igreja, hoje a América do Sul, que se tornou aí nas últimas décadas, aí um dos grandes motores do adventismo no mundo, né? Conta pra gente um pouquinho desse desafio e assim, essa, perspectiva de liderança que o senhor tem aí na sua posição. Sabe, a América do Sul tem assumido uma responsabilidade grande no que diz respeito ao desenvolvimento da missão no mundo. Hoje nós temos desenvolvido muito programas e um programa de uma forma que fortaleça a missão de acordo com a grande comissão que o próprio Senhor nos colocou lá em Mateus 28, versos 18, 19 e 20, onde ele fala aí de e fazer discípulos, ele diz batizando e diz ensinando, e vê a Mateus 24, 14, onde diz, devemos pregar o evangelho em todo o mundo, testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então esse desafio faz parte do DNA da vida do sul-americano. Os nossos 8 países que correspondem à divisão sul-americana têm se preocupado com isso e têm se envolvido com isso, faz parte do dia a dia e da vida. Porque nós acreditamos que pregar o evangelho em nosso território é parte importantíssima, mas ela não termina aí, ela continua e ela faz parte junto, pregando em todo mundo, porque é em todo mundo, testemunha a todas as nações, então virá o fim. E é um desafio interessante, Alex, porque nos últimos dias nós temos tido problemas bastante sérios e a necessidade de poder trabalhar nesses dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo. São dias difíceis, como diz Daniel capítulo 12, dias difíceis como nunca tivemos. E é somente a dependência de Deus e a confiança total no poder do Espírito Santo, que está em Atos versículo 8, que nos vai dar condições para sermos testemunhas em Jerusalém, Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E essa é a nossa responsabilidade, por isso estamos trabalhando. Além disso, é claro, em uma reunião da Associação Geral, nas observações feitas em uma das nossos planejamentos apresentados lá, a pessoa disse assim: a América do Sul é um símbolo claro de como desenvolver a missão. Acho que a América do Sul deve ajudar-nos a desenvolver ainda mais esse foco bem claro da missão e a estratégia apropriada nesse sentido. Nossa, nós ficamos orgulhosos, nós só olhamos os desafios que temos aqui e nós precisamos cada dia nos estar dependente de Deus para que possamos fazer e cumprir essa missão e ajudar o nosso território e ajudar ao mundo também. Maravilha, pastor. E eu acho que não são só apenas palavras essas declarações, porque hoje, de fato, nós temos um sul-americano, né? O primeiro sul-americano aí na presidência da Associação Geral, né, para a Igreja Adventista aí em todo o mundo, que é, inclusive, a pessoa que ocupava o seu posto, né, até então, que é o pastor Ayrton Keller, né? Então, eu acredito que realmente não é uma palavra assim dita para agradar, mas realmente representa o pensamento da igreja, né, que reconhece não só o trabalho da igreja na América do Sul, mas a própria abertura dos corações aqui sul-americanos, né, para o evangelho, para a mensagem do breve retorno de Cristo, né? Exatamente. Muito bem. Assim, a gente viu aqui dentro da nossa pauta que existe um planejamento estratégico, né, da Igreja Adventista na América do Sul, né, e eu acho que o senhor aí deve estar com bastante afazeres aí nesse sentido, e é um assunto que eu gosto muito, até porque na minha própria formação, minha área de concentração do doutorado foi ênfase, tanto mestrado quanto doutorado foi ênfase em estratégia, administração, né, na parte de estratégia. E a gente e é um tema, assim, que acaba me cativando muito, querendo ou não, a gente retorna a ele constantemente no trabalho, em outras oportunidades. Assim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque pode parecer uma pergunta estranha, mas muitas pessoas entendem que, por exemplo, que se a gente está falando de um trabalho de uma igreja, um trabalho espiritual, né, algumas pessoas podem ser tentadas a ter a visão assim: "Olha,
para que o planejamento estratégico, né, se é Jesus é o cabeça da igreja, né, se é o Espírito Santo que guia a igreja, será que não seria uma questão de a gente estar simplesmente aí à disposição, né, aí de Jesus, do Espírito Santo e deixar que eles conduzam? Como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte, né, essa aparente dicotomia que existe para muitos aí no sentido de, né, nós temos um planejamento estratégico, que é uma coisa bem humana, que é uma questão assim bem organizacional mesmo, né? E com esse equilíbrio, né, de nós sermos aí também impelidos pelo vento do Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado para que nosso planejamento estratégico não seja um planejamento empresarial, né, de igrejas. Então, o que nós vimos assim, nós tínhamos necessidade de avaliar como foram os 3 anos que nós tivemos, como foi esses 3 anos, como foram os desafios que tiveram. Então, nós fizemos uma avaliação, o conhecimento da situação atual da igreja na América do Sul, e nós então dissemos: nós precisamos trabalhar integrados em favor de um mesmo foco. E o foco claro que a gente tem é o quê? Baseados na palavra, nós temos o foco na missão de levar o evangelho. Para fortalecer esse foco, é necessário a unidade e a integração de forças em todos os sentidos, desde a igreja local, o campo, que chamamos associação ou missão, as uniões e a divisão. Conhecendo isso, estabelecer um planejamento estratégico integrado que pudesse atender à necessidade da situação atual de nossa igreja e da sociedade em que nós estamos vivendo hoje. Maravilha. Quando a gente fala aqui de planejamento integrado, né, eu gostaria, se possível, que o senhor explanasse um pouquinho para a gente o que significa essa palavra integrado, né? Porque o que muda em um planejamento estratégico integrado, né? E eu imagino que isso tem alguma evolução a como os planejamentos eh, possam eventualmente ter sido feitos no passado. É que o integrado, ele precisa de diálogo, ou seja, todas as instâncias que eu citei, a igreja, o campo, a união e a divisão, precisam ter diálogo para estabelecer um planejamento estratégico. E não quem sabe, um método que a gente poderia fazer é o seguinte: nós ali na divisão sul-americana temos uma visão global do que seria a América do Sul, nós vamos então sentar aqui atrás da mesa e preparar um projeto para que possamos então chegar à união, ao campo e ao pastor, e a igreja local tem que fazer esse projeto. Mas integrado é porque nós viemos da base, entendendo a necessidade da base do que é a igreja local, que esta é em realidade o lado operacional, tomar daí e então juntos estabelecer a estratégia especial. Então, nós trabalhamos em 3 níveis nesse caso, que é o operacional, que é lá na base, o tático e o estratégico. Só que começa pelo estratégico, que é a divisão e as uniões trabalham, as uniões e os campos trabalham no tático, participaram no estratégico, agora trabalham no tático. O campo pega a parte da união com o operacional e trabalha junto com a igreja no operacional. Então, todo ele vem em base, essa base desse, a gente pode chamar o filtro, ou daquilo que é a decisão estratégica tomada para esse momento. Isso é o que chamamos de integrado, onde todos participam, todos participam. Agora, interessante aqui, Alex, é o seguinte, é que nós, às vezes, nós estamos acostumados a responder o como. O estratégico, nesse caso, não é a resposta do como. O como é no operacional. Operacional. Então, essa é a visão que nós estamos trabalhando. Nós temos o foco estratégico, então se trabalha o tático e o como se responde no operacional. O que a gente faz aqui? Como a gente pode cumprir esse ponto estratégico? Nesse sentido que a gente está trabalhando. Isso é Perfeito. integrado.
Perfeito, maravilhoso. Eu acho que isso é muito importante, pastor, porque hoje é um grande desafio das empresas, né, e das organizações, mesmo aquelas sem fins lucrativos, é quando elas se. E tem um detalhe mais, desculpa, Não, sem problema algum. Alex, é o seguinte, o integrado, nesse caso, é superior à unidade, Uhum. porque a unidade às vezes fica parecendo uniformidade, e o integrado não, é o diálogo de todas as partes em busca de um mesmo fim. Maravilhoso, pastor. Eu acho que recolhendo, né, as suas informações aqui sobre isso, enfim, a gente tem desafios, né, quando uma organização se transforma em uma organização grande. Hoje, como pela graça de Deus, né, a gente tem aí um crescimento bastante expressivo da Igreja Adventista. É fácil acontecer essa desconexão entre o comando, né, e aonde a coisa acontece mesmo, né. Então, isso é um desafio e assim, dá para a gente entender que essa integração envolvendo e tendo essa visão madura, porque é preciso ter muita maturidade para chegar a essas conclusões e muita coragem para implementá-las, né. De reconhecer a importância da base, né, eu acho que eu falo humildade, né, porque colocar assim: "Olha, como vai ser feito", né, e isso vem do nível operacional, isso, tem que ter um desprendimento muito grande por parte da gestão. Então, só temos que louvar a Deus aqui, dar os parabéns a vocês aí por terem essa maturidade, né, estratégica de reconhecer esses fatores, e ver que a igreja realmente ela é composta, por muitas partes e que todas elas são importantes, né. E eu queria perguntar aqui para o senhor, porque às vezes a gente pensa assim: "Olha, a igreja tem tantas ações, tem tantas escolas, tantos milhares de alunos, né, e tal", e às vezes você está numa igreja pequenininha, às vezes lá no interior, às vezes tem dificuldades ali, né, com as coisas mais básicas. Qual é a importância dessas igrejas, da igreja local, especialmente dessas igrejas pequenas, né, dentro desse planejamento e dentro dessa grande comissão aí de pregarmos o evangelho aí a toda a América do Sul? Veja, dentro do nosso processo de avaliação, a gente, fazendo o IAID, a gente avalia a maior parte de nossas igrejas na América do Sul, ela tem menos de 70 membros. Maior parte. Maior parte, mais de 70%. Então, 70% tem menos de 70 membros. exatamente. Impressionante esse número, hein? Então, você tem que olhar o seguinte, você tem que preparar algo no como para a igreja grande que você faz parte, mas que seja para essa grande massa de igrejas pequenas, que até tem desafios de liderança. Então, a nossa atenção deve ser direcionada aí, de forma que nós, da divisão, não pensemos na minha igreja central de Brasília, pensando que todas as igrejas são a igreja central de Brasília. Perfeito. Não, ela tem essa grande massa de igrejas com seus desafios. Então, nesse sentido, é para estabelecer, então, o que diz respeito aos eixos principais que temos trabalhado, mas que eles possam trabalhar o como. Maravilha, muito bom. E a gente tem aqui também, pudemos ver aqui, né, na nossa pesquisa prévia, que esse planejamento aqui ele está mencionando 4 eixos, né, principais aí de atuação, que seria a questão de identidade, liderança, novas gerações e discipulado, né, se a informação aqui está correta, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso É. mesmo. E por Nós que. sonhamos em trabalhar 3, mas nós trabalhamos do item e foi lá na quadro negro e vai. Fomos trabalhando e trabalhamos durante o mais de um ano nesse negócio, e vai e volta, fomos diminuindo, e chegamos a esses 4. Quando chegaram os 4, disse: "Eu sonho com 3, vamos estudar". E demos volta, e acabamos ficando com esses 4: identidade, liderança, novas gerações e discipulado. Maravilha. E o que levou vocês a escolherem esses 4 eixos, né? O que primeiro, né, eu acho que o que significa, né, cada um desses eixos e por que esses eixos, né, e qual a importância deles, o significado dentro do plano estratégico. Nós começamos com 3 pesquisas que fizemos. Uma pesquisa com todos os pastores, 4.000 deles responderam, uma pesquisa feita com os departamentais, a divisão, e uma pesquisa feita com os administradores. Com estas pesquisas e o resultado delas, nós então fizemos uma avaliação nessa pesquisa, avaliação de todos os ângulos do que diz respeito à igreja. E começamos a trabalhar nesses níveis,
Nós fomos então com as administrações e fomos com que é o nível estratégico entre divisão e uniões. O que fomos na divisão e nas uniões, e voltávamos à divisão e nas uniões. Fomos trabalhando isso e chegamos à necessidade. Vimos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E dentro disso, nós achamos e chegamos à conclusão que esses pontos são desafiantes para a continuidade e para o melhor desenvolvimento do que diz respeito à missão, nossa missão na igreja na América do Sul. Identidade. Identidade é que nós, como igreja, temos, em certo sentido, perdido isso. Nós temos uma igreja onde mais de 60% dela tem menos de 10 anos de batizado. É uma igreja nova. E ela precisa fortalecer a identidade. Nós temos igrejas, como eu lhe falei, igrejas pequenas que precisam de liderança, mas nós também pensamos nas igrejas grandes. As igrejas grandes estão carecendo de líderes, por isso liderança. Novas gerações. Nós temos ano a ano perdido a influência no meio da juventude. Aliás, o mundo em si, na nossa América do Sul, tem perdido muito, o próprio nascimento tem sido menor. Mas, ao mesmo tempo, nós temos perdido nossa influência junto com as novas gerações. Nós precisamos trazê-los, fazer uma igreja relevante para as novas gerações. E, no que diz respeito a discipulado, é o fortalecimento desses membros em todos os outros, na identidade, na liderança, mas formá-los para serem discípulos de Jesus. Essas são 4 necessidades principais que encontramos e queremos focar, primeiramente para 5 anos, mas certamente isso durante o transcurso desses 5 anos serão feitas avaliações periódicas, mas no final ainda mais para dizer o que é que nós vamos fazer na continuidade desses 5 anos e a avaliação e trabalhar. Então é isso que são estas as prioridades estratégicas e os desafios que temos, Alex. Maravilha. Realmente eu estava olhando aqui, o discipulado parece que ele permeia, né, as outras dimensões, identidade é uma questão de discipulado também, liderança, né, e as novas gerações. E pastor, eu acho muito importante essa consciência da igreja, né, e de trazer isso para o documento mais elevado aí quando a gente fala de direcionamento da igreja na América do Sul, né, porque o plano estratégico é de fato, né, ele tem essa hierarquia, né, de estar aí direcionando todas as demais ações da igreja, né. Eu acho muito interessante trazer cada um desses pontos, acho que, assim, na minha humilde visão aqui, posso ter a pretensão de que concordo com todos eles, assim, e reconheço isso realmente como grandes necessidades nossas. Novas gerações, por exemplo, de todos, que cada um deles daria já uma discussão muito extensa, cada um deles, mas novas gerações, sim, é algo que nos chama a atenção, como o senhor mencionou muito bem, porque nós temos uma pirâmide etária e uma pirâmide demográfica no nosso país, né, como nos demais também, que ela vem se modificando muito e rapidamente, né. Então nós temos aí uma base mais estreita, nós temos aí, o envelhecimento da população média, né, temos desafios cada vez maiores aí, porque, enfim, são muitos assédios e, enfim, né, realmente é algo que todos esses pontos aqui são extremamente necessários de estarem sendo discutidos, refletidos, pensados e, mais importantemente, trabalhados aí pela igreja nesses próximos anos, né. E aí o plano estratégico, eu acho que ele vem nesse sentido de trazer esse alinhamento, né. Eu acho que, assim, algo que eu percebo não apenas como crente, mas também como, enfim, como alguém aí da área da estratégia, é essa visão da igreja, né, essa estrutura organizacional da igreja, que ela trabalha de forma coordenada, ela trabalha de forma organizada, né, e como um corpo e cada um com a sua liberdade, como o senhor falou ali no início do nosso programa, cada um trabalhando com as suas competências, identificando a sua realidade local, adaptando essa missão para a realidade, mas ao mesmo tempo um corpo unido, né, que está todo mundo, né, idealmente aí seguindo para um mesmo caminho, né, e não tá cada um puxando para um lado e tal, porque isso aí realmente dificultaria muito. Então a gente agradece a Deus aí, porque
né, Deus nos deu aí, através da Bíblia, dos testemunhos, condições aí de a gente entender essa importância da organização, e parafraseando o senhor mais uma vez, né, de termos unidade, né, e sem necessariamente com isso chamarmos isso de uniformidade, né. Agora tem uma outra questão, pastor, aqui que eu gostaria de perguntar para o senhor. Hoje nós temos aí no planejamento, podemos identificar ali, mas uma grande realidade que a gente tem é o desafio na retenção de membros, né. Retenção de membros, hoje a gente está num cenário aí que a gente tem um turnover, né, uma rotatividade muito grande em todas as igrejas, né. O que que eu quero dizer com isso? É muito comum hoje, talvez mais do que no passado, as pessoas trocarem de igreja, irem de um lado para o outro, né, ou às vezes abandonarem e tal. Qual é o desafio hoje do planejamento nessa questão da retenção de membros, né? Como é que a gente pode, abordar isso, essa questão da retenção, por meio dos itens aí do planejamento? Olha, você já deu a resposta anterior um pouco quando eu respondi a pergunta anterior, mas veja bem, nos eixos principais do planejamento estratégico está a identidade, liderança, novas gerações e discipulado. Se você perceber claramente, todas elas estão permeando o discipulado dentro delas. Perfeito. Até a gente pensou, para que colocar um quarto discipulado se nós já temos em todas elas envolvimento, a liderança, na identidade, nas novas gerações, o discipulado. Por quê? Porque a intenção, e o grupo estudou fortemente isso, a intenção era que nós não deixássemos de valorizar o que diz respeito especificamente ao discipulado. Então, todas as prioridades estratégicas, elas estão vinculadas nisso. Quando nós temos membros fortes, nós não temos uma menor evasão, temos uma maior retenção. Retenção não é trancar simplesmente a porta de fundo, trancar as portas do fundo para que não percamos nossos membros, é fortalecer de forma que eles se sintam bem aqui dentro, que eles se envolvam, que estejam comprometidos e que estejam comprometidos na missão, engajados na missão da igreja. Desta forma, nós vamos ter simplesmente, isso é, em realidade, o que nós consideramos como discipulado, para poder ajudar. Maravilha, pastor, muito bom. Agora sim, a gente tem a questão da nova geração, ainda mais uma vez, continuando, né? Hoje, assim, a gente precisa, e eu acho que isso não é uma exclusividade da igreja, na realidade, a gente tem um desafio para muitas organizações hoje, de maneira geral, dentro desse cenário, né? Geração X, Y, Z, a gente tem aí, né, as novas gerações, na realidade, a gente tem, enfim, uma mudança muito grande, né, na forma de relação, né, dos jovens, das crianças, desafios aí na educação, a hiperconectividade, né, muitas variáveis novas entraram agora num assunto que sempre foi desafiador, né, que é a relação intergeracional, né. Alguns chamam isso de conflito intergeracional, mas eu acho que muito mais do que um conflito, a gente tem uma questão de relação intergeracional. Então, assim, quando a gente considera tudo isso, né, esse caldeirão aí de novidades, né, de fluxos de informação aí da nossa sociedade, qual é a importância aí do caso de nós termos um planejamento adequado, né, moldado para estarmos trabalhando com o jovem, com as crianças, com os adolescentes, né, esse desafio que as organizações, de maneira geral, têm de renovar, né, de trazer um novo fôlego aí para a sua base, seja de clientes, seja de membros, né. E agora a Igreja Adventista também coloca aí uma preocupação com novas gerações. Qual a importância disso hoje para a nossa igreja, né, e que estratégias nós podemos ter aí para atuar, né, de forma que esses jovens, ele sinta, né, falando agora mais uma vez da identidade, que ele sinta a sua identidade, né, que ele é parte da identidade adventista, né, e ele sinta essa identidade adventista como sua também. Pois é, o jovem, as novas gerações para nós é um elemento crucial para o bom andamento da igreja hoje, para a felicidade e alegria da igreja hoje e para o futuro. Então ele é crucial. Em realidade, uma frase que eu costumo usar muito é: salvemos as novas gerações ou nos perderemos com elas. Porque que igreja nós vamos ter daqui uns anos? Pergunto antes ainda, que igreja nós temos hoje? Aquela igreja
silenciosa não é a igreja viva, que nós temos as novas gerações vivas. Então, os nossos investimentos são fortes nos que diz respeito. Você pode olhar, nós temos cada dia crescido o número de dividir o departamento do Ministério Jovem, que completo, fazendo então com que alguém fique na área JA, universitários e música, e outro fique com desbravadores e aventureiros. Qual é a intenção disso? Fortalecer as duas, para fortalecer as novas gerações. Além disso, nós temos Ministério da Criança e do Adolescente, que trata da criança ali na hora que ele nasceu, desde o bebê. E então uma classe específica para ajudar os pais de crescimento. Esses investimentos são fortes. Nós temos alguns investimentos, por exemplo, estamos fazendo um extra de infraestrutura que chama-se Igreja Nova para Todos. Qual é esse projeto? Que nas igrejas, dividindo entre igrejas locais, campos, uniões e divisão, um quarto para cada um, nós temos condições de melhorar as salas dos departamentos para fortalecer, para eles entenderem que a igreja não é só o salão lá dentro, o templo lá dentro, com bancos almofadados, mas salas interativas importantes para cada fase da criança, do adolescente e do jovem. Então nós estamos investindo nisso e sonhamos em poder reverter um quadro que hoje está bem difícil, né, no número de jovens, tornar essa igreja relevante para nossos jovens, para nossos adolescentes, para nossas crianças. Perfeito, muito bom. Quando a gente fala de jovens, né, é outro tema, assim, eh, muito importante, é um tema, assim, muito prolífico e a gente vê que, hoje, assim, por um lado, né, a gente tem um grande assédio em cima dos jovens, né, a oferta de vamos chamar assim, né, usando um linguajar aqui bem cristão, a oferta de tentações, né, para os nossos jovens nunca foi tão grande quanto hoje, né, isso é fato, parece até um clichê, porque cada geração a gente fala isso, né, mas é que realmente, né, como o senhor falou aí no início da nossa conversa, vivemos em tempos trabalhosos, né, como diz a Bíblia, e estava de fato profetizado, né, que realmente seria os assaltos do inimigo seriam cada vez maiores, né, e trabalhar com os nossos jovens, aí o jovem tem enfrentado muitos desafios, mas por outro lado a gente vê também nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, né, no meio religioso como um todo, a gente vê também uma participação muito notada do jovem, né. Eu não sei se o senhor tem essa mesma percepção, né, se por um lado o jovem ele é muito ativo, né, às vezes aí no secularismo, né, enfim, no ceticismo, por outro lado a gente vê jovens aí trabalhando, com muito entusiasmo, com muita dedicação, muito compromisso no meio cristão, né, nas igrejas, nas lideranças, né. O senhor enxerga dessa maneira também? É verdade. Nós temos tido na América do Sul um desenvolvimento impressionante, no compromisso de jovens indo para diferentes lugares do mundo para serem missionários voluntários ou volunteers voluntários. Estão indo. É impressionante a disposição a disposição que eles têm. O jovem gosta de estar entre amigos, o jovem gosta de grupo, equipe, patota. O jovem gosta de turismo, passeios e viagens. O jovem ele é idealista, ele gosta de coisas bem feitas. Então, o plano de missão, no que diz respeito a missionário, faz parte da vida do jovem. E nós temos visto muitos jovens envolvidos nisso. Hoje, quem sabe, uma de nossas limitações ainda para poder enviar ainda mais para o mundo, é uma limitação sul-americana, é que saibam o inglês. Porque quando eles sabem o inglês, abre o universo para eles muito maior de poder atender. E eles atendem e saem para diferentes lugares do mundo 1 ano. Alguns saem por 1 ano e acabam ficando da vida, né, dão aquilo e acabam ficando como missionário a vida inteira. Mas esse Amém. é o desenvolvimento do jovem em disposição em servir, em disposição da missão. É bonito ver isso, né? Com certeza, o jovem tem essa plasticidade, né, então, e também o momento de vida acaba tornando mais fácil, né, porque com certeza você enviar um jovem, né, apesar de ele ter
às vezes o que falta para ele é em experiência, em preparo e alguns conhecimentos ele também tem de liberdade, né, porque depois que você já tem uma família, tem filhos, né, tem já toda uma estrutura, uma complexidade, você diminui essa liberdade que o jovem tem hoje, né, de como o senhor colocou muito bem aí, de ir para um campo missionário, uma cultura diferente, uma língua diferente, comida diferente, né, e jeito de viver diferente. Então, realmente os jovens eles são retratados, né, na Bíblia, já dizia o apóstolo, retratados pela sua força, né, e essa força, obviamente, não é apenas a força física, né, é toda essa força aí de realmente quando se coloca à disposição do Espírito Santo, de segurar a bandeira e levar essa bandeira, avante, né. E agora, pastor, assim, a gente fala de uma igreja aqui que está presente, né, hoje falamos em nível mundial, em quase todos os países. Aqui no nível de América do Sul, né, nós estamos, presentes em todos os países com bastante força, inclusive, né, e a gente vê que a igreja ela é uma igreja muito diversa, né, uma igreja que tem, todos os grupos étnicos e sociais e intelectuais dos mais diversos possíveis estão representados aqui na nossa igreja, né. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo um podcast Cevada com Plutônio, que é um podcast aqui do movimento Cientistas Adventistas, que é um ministério de apoio, que é um ministério que tenta trabalhar com, né, um segmento que é um segmento também difícil da sociedade, né, aí que é um segmento de um nível cultural um pouco mais elevado, de um nível social talvez também em muitos casos diferenciado, e que às vezes não responde, né, aquelas tentativas mais tradicionais, né, de um contato, e a gente tenta fazer isso. Então, assim, eu estou citando esse nosso exemplo aqui, né, com perdão aqui da autorreferência, para demonstrar, né, que a gente tem uma diversidade muito grande, assim como o Ministério de Cientistas Adventistas, ele tem muitos outros ministérios, né, tem o pessoal aí da MM, né, que são os motoqueiros e tal, e Motociclista. motociclistas, motoqueiro já tem razão. A senhora faz parte da MM? Até fiquei com essa curiosidade agora, Não, né. não, eu não sou parte de ou seja, eu sou parte deles porque amo estar com eles, mas não sou motociclista. Ainda não tem uma motocicleta aí para Ainda não. acompanhá-lo. Só pois é, a gente tem tantos ministérios aí, e isso por que que eu estou trazendo essa reflexão? Porque a igreja é muito grande, a igreja é muito diversa, né. A igreja do Sul, ela é bastante diferente da igreja do Centro-Oeste, é diferente, por sua vez, da igreja do Nordeste, que é diferente, por sua vez, da igreja do Chile, do sul do Chile, do Uruguai. Como é que a gente consegue, né, eu falo aqui a gente, né, vocês aí na divisão e tal, na nossa igreja, como é que a gente consegue orquestrar todos esses instrumentos aí tão diversos, né, e aparentemente aí para um olhar talvez mais leigo, mais superficial, às vezes até trabalhando de maneira meio que contrária uns aos outros, como é que a gente consegue orquestrar isso, essa diversidade toda para um propósito em comum, de forma que trabalhem em harmonia, apesar da diversidade? Não. Bom, algumas coisas eu já falei, né. Primeira é integração. Perfeito. A integração se forma com o diálogo. Então, segunda coisa, diálogo, para a gente poder construir juntos. Quando nós construímos juntos ou quando alguém se sente parte da construção, ele valoriza, ele cuida, ele estabelece, ele protege, ele trabalha nesse sentido. Então aqui é importante. Agora, o que nós trabalhamos e estabelecemos? Prioridades estratégicas. Nós já vimos ali identidade, liderança, novas gerações e discipulado. Nós estabelecemos ações integradoras. Definimos juntos, não sou eu, definimos juntos. A pesquisa lá com os pastores, com os departamentais, com os administradores, também nos mostraram 4 ações integradoras: 10 dias de oração, Semana Santa, evangelismo na primavera e impacto e esperança. São as ações integradoras. E nós trabalhamos nesse sentido, de forma que a gente pôde, dentro do grupo. Agora, vem uma terceira parte muito importante que complementa esse trabalho, que chama-se mentoria. Perfeito. A gente precisa, nas diferentes instâncias, mentorear. Eu preciso ajudar e mentorear como divisão. As uniões necessitam mentorear os seus colegas e parceiros nos campos, e os campos necessitam mentorear
os pastores digitais das igrejas. Isso significa que eu estabeleço o diálogo, eu construo junto com ele aquela parte que é estratégica, a parte que é tática, a parte que é operacional, e aí nós saímos juntos para fazer isso. E avalio periodicamente isso como está indo, sejam metas, objetivos e metas que sejam medíveis, e a gente trabalha nesse sentido para poder avançar. Então, nós cremos que com esse trabalho, com a manutenção desse diálogo constante, com a oração e com a busca constante do poder do Espírito Santo utilizado na mentoria, nós vamos conseguir alcançar maior êxito ainda do que tivemos até aqui. Esse é o nosso sonho e essa é a nossa constante oração a Deus. Amém, amém. Então é isso, pastor. Olha, passou muito rápido aqui esse tempo, né? Eu quero agradecer muito. O senhor está agora num outro país, né? Está fazendo aí, participando aí de uma programação e tal, e nos recebeu aqui de coração tão aberto, né? O nosso pedido. A gente sabe que a sua agenda realmente é muito desafiadora, né? Da sua equipe. A gente quer agradecer aqui ao senhor, né? Por ter, assim, dedicado esse tempo aqui pra gente, né? Para responder e em consideração ao nosso ouvinte também, né? Que a gente quer aproveitar e mandar um abraço aí para você que está nos escutando aí. Então, enfim, a gente quer só pedir aqui últimas palavras, né? Que o senhor quiser deixar um recado, aproveitar aqui, falar com o nosso ouvinte, deixar uma mensagem para cada um de nós. Eu quero agradecer, Alex, pela oportunidade de poder participar. Quero também mandar um abraço para cada ouvinte de Cevada com Plutone, e esse podcast possa ser de bênçãos, né? Amém. Amém. Oração e trabalho. Mas eu quero deixar um pensamentozinho que para nós tem significado muito, um pensamento do livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, onde diz assim: se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um só homem, sob a direção de um único poder, para a realização de um só objetivo, eles balariam. E eu acho que nós temos que, se temos diferenças, temos que analisá-las e buscar resolvê-las. Mas a gente precisa ir em busca de um acordo comum, como um só homem, sob a direção de um único poder para a realização de um único objetivo. Dessa forma nós conseguiremos abalar o mundo. Convido a você, ouvinte, a vocês, Cevada com Plutone, que estejam também envolvidos, né, nesse nosso sonho de abalar o mundo. Amém, amém. Pastor Stanley, muito obrigado. Olha, realmente é algo que nos toca, né, de maneira muito especial. Quando eu olho para o cenário, né, que nós estamos vivendo, que talvez o maior desafio da humanidade hoje seja a unidade, seja a tolerância, seja a compreensão. E eu olho para a última oração de Cristo, em que ele pede ao Pai, né, para que nós cristãos, né, nós seus filhos sejamos um, assim como Cristo era um com o Pai. Eu acho que talvez realmente seja o principal apelo, né? Então as suas palavras são muito bem-vindas e nós todos temos desafios, né? Todos nós temos que abrir mão de algumas coisas, às vezes de algumas ideias, de algumas posturas, para que a gente possa realmente pregar, né? Só apenas quando formos um, né? Como o senhor citou aqui desse texto, que poderemos ter aí o cumprimento da nossa esperança, né, que é levar a mensagem a todo mundo. Então, muito obrigado, né, pastor? Obrigado aí de coração mais uma vez. Obrigado a você também aí que nos escutou no nosso podcast Cevada com Plutônio. Que Deus abençoe você, que você possa fazer parte desse plano estratégico, levando essa mensagem aí, trabalhando na sua igreja, nas suas esferas locais aí, fazendo a sua parte, né, a nossa parte, cada um de nós, para que essa missão seja cumprida. Então, nosso muito obrigado. Até a próxima quinta-feira com o nosso podcast Cevada com Plutônio. Até lá. Tchau, tchau. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast, que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio,
que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.